Olá minha gente, esta é a sexta aula de Informática Avançada 2. Nesta aula vamos continuar vendo sobre funções, tá? Agora vamos ver funções de pesquisa, mas dessa vez vai ser um pouquinho diferente das outras funções de pesquisa que a gente viu. As outras funções de pesquisa eram bem óbvias, era procurar algo. Dessa vez a gente vai ter uma outra preocupação com relação à pesquisa. Dessa vez a gente vai falar mais sobre como que a gente pode remover parte dos nossos dados para ficar mais fácil a nossa pesquisa de forma geral. Então assim, quando a gente falava de PROC-V, falava de index, entre outras coisas, ele pesquisava dentro de toda a base de dados. Algumas vezes a gente não quer trabalhar com toda a base de dados, a gente quer trabalhar só com uma parte dela, uma parte pequena. Então dessa vez, hoje, vamos falar como pegar a sua base de dados inteira e transformar ela em uma coisa pequena com só aquilo que você quer, tá? Tem algumas formas. A primeira forma é aquilo que eu acho que todo mundo já imagina, que é justamente fazer filtros, tá? Filtrar seu dado. Gente, para fazer um filtro, eu vou, em vez de pegar esses exemplos aqui que eu dei, que tá bem cada passo que tá acontecendo, eu vou mostrar aqui direto. Então, aqui é uma tabela com filtro, tá? Eu vou remover esses filtros, desativar filtro, e vou fazer aqui com vocês de novo. O que eu faço? Eu clico aqui nos meus dados, tá? Cliquei aqui para marcar tudo. E depois que eu marquei tudo aqui, eu vou em dados, criar filtro. Tadã! Está criado o filtro. Então assim, o que é que está acontecendo aqui com os dados aqui que eu acabei de criar esse filtro? Repara aqui que no cabeçalho, tá? Repara que quando eu fui criar o filtro, vou desativar e vou criar de novo, ó. Você pode fazer alguns tipos de filtro até diferentes, controle de filtro e tudo mais. O mais importante vai aparecer um símbolo do lado de cada cabeçalho. Esse símbolo é o filtro, tá? E você pode começar a trabalhar e fazer coisas diferentes nesse filtro. Então, por exemplo, se essa aqui foi a tabela da aula passada, tá? Tem vários tempos, fornecedor, o código, etc. E se eu quiser trabalhar só com o mês de janeiro, que é o tempo 1, eu venho aqui e limpo tudo e clica só no mês 1. Ok. Agora, meus dados que iam até o mês 12, ó, só vai até o mês 1. Vamos ver aqui, ó. E se eu quiser agora o mês 1 e mês 3, que é o janeiro e março? Só fazer isso, ó. Clicar aqui no mês 1, clicar aqui no mês 3, dar o ok e tcharam! Janeiro e março. Ok, até aí tá tranquilo. Eu posso fazer outros tipos de coisas aqui também, tá? Por exemplo, eu posso fazer por referência e vai puxar várias referências, porque esses produtos aqui são vários, são muitos, tem muitos diferentes. Eu posso pegar também e fazer filtro por quantidade. Eu quero só os produtos que tem mais de 2 na loja. Pode fazer também. Então, qual o problema do filtro, tá, gente? Esse filtro aí, ele é muito bom para você dar uma visão rápida da sua base de dados, tá? Você vai lá, você precisa de algo para, assim, eu quero saber quantos produtos tem mais de uma quantidade agora, me fala. Aí a tabela vai lá e você faz rapidinho ali, descobre. Então esse filtro é muito bom para meio que visualizar as coisas, tá? Só para visualizar. Para todo o resto ele não é muito bom não, e eu vou explicar por quê. Repara aqui, filtro eu filtrei só para 1 e só para 3, né? Mas vamos dar uma olhada quando ele chega no 3. Opa, aqui, ó. Aqui temos 1 e 3, tá vendo? Esse aqui está ocorrendo 1 e aqui está ocorrendo 3. Repara aqui nas linhas do Excel. Ó, presta atenção aqui, ó. 1367, 2786. Repara então que o Excel, ele continua tendo seus dados, né, os seus dados de tempo 2, de tempo 4, tempo 5 até o 12, você só está visualizando o 1 e 3, mas os dados ainda estão lá, o dos 2 e o resto. Tanto é que tem um vácuo aqui entre o 1 e o 3, vácuo de mais de 1000 linhas. Assim, o que é importante notar isso? Ele só escondeu. E só esconder te traz um problema muito grande, porque se você quiser, por exemplo, vir aqui e pegar o mínimo, vamos pegar o máximo desse tempo aqui, ele vai te retornar o quê? Vai te retornar 12, tá? Então o Excel te retorna 12, justamente porque pro Excel, ele ainda está enxergando 12. Só a gente que não está enxergando. O Excel escondeu o 12. Repara aqui, quando você chega aqui, ó, 4.785 é a última linha, do nada vai para 20 mil. Então ele escondeu o 12, mas o 12 ainda está lá. O Excel enxerga o 12, a gente que não. Então assim, por mais que você fale, então o 12 não existe lá, existe, tá lá, tá? Tanto é que se você for fazer qualquer função de soma if, sum, average, pegar qualquer tipo de função no Excel, ele ainda vai contar aqueles dados que estão lá. Então ele não vai contar apenas os dados que você quer que conte. Então, gente, o filtro é muito legal, muito rápido de fazer, ótimo para visualizar, mas ele na prática não serve tanto quando você vai fazer algum tipo de função. É claro que existe average if, sum if, que você consegue justamente tirar os dados que você não quer trabalhar, mas dependendo da situação, talvez você queira
realmente remover os dados e deixar de trabalhar com alguns outros. Então, assim, o que você faz nesse tipo de situação, se o filtro não funciona? Então eu vou te dar agora duas formas que você pode fazer para remover alguns dados e só trabalhar com o que você quer. Uma das coisas que a gente usa bastante é o offset. É uma função justamente que serve para ela ignorar alguns dados que você tem. O offset, ele vai justamente pegar a sua base de dados e vai ignorar as linhas que você pedir para ele ignorar. Então, se você quero que ignore as 1000 primeiras linhas, ele vai lá ignorar e vai só retornar a base de dados suas com as 1001 em diante. Então, o offset ele faz isso, ele muda aonde está a base de seus dados, tá? E ele é bem interessante porque ele tem sua referência da célula, que é justamente a sua base de dados, tá? Tem as linhas a deslocar e colunas a deslocar. Então, você pode deslocar não só em linhas, assim, eu quero ignora as 1000 primeiras linhas, você também pode ignorar as 1000 primeiras colunas e só pegar o que tem de resto. Ele faz isso para você. E além de tudo isso, você também pode especificar a altura e a largura. Então você pode falar o seguinte, ignora as 1000 primeiras linhas, 1000 primeiras colunas, e além disso, em vez de você pegar toda a base de dados, me dá as 1000 colunas depois, e só as 1000 linhas depois. É mesmo se a sua base de dados tiver muita coisa para lá e muita coisa para lá, ele vai ignorar e você vai pegar aquele quadradinho lá que a gente acabou de falar para pegar. Então assim, o offset é uma função bem interessante que vai te dar uma base de dados nova com base na sua base de dados antigas, só com os valores que você pedir. Então aqui é um exemplo que a gente pode fazer com offset, ó. Esse aqui é uma base de dados, tá? Então vamos trabalhar aqui, eu tenho essa base de dados bem aqui, ó. Vamos ver o que aconteceria se eu fizer o offset. Vou apagar tudo isso aqui. Vou fazer o offset aqui, ó, igual offset. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Off, faltou o set. Então aqui, o offset vai pegar isso aqui, tá? Essa aqui vai ser a base de dados nossa. Eu quero que ele ignore as 3 primeiras linhas, tá? Vai ignorar o tempo e vendas, 1 e 200, 2 e 250. E quero... isso, ó. Vai só ignorar as 3 primeiras linhas. Vai me dar a coluna também. Tem que botar a coluna também, o número de colunas. Então o que está acontecendo aqui, gente? Ele ignorou a primeira linha, ignorou a segunda linha, ignorou a terceira linha. E me retornou todo o resto das linhas, tá? Então eu desloquei a nossa base de dados 3 linhas, tá? 3 linhas. E desloquei 0 colunas. Então o número de colunas continuou igual. Então por isso que ele retornou justamente tudo isso aqui. Que é as 3 primeiras linhas ignoradas e todo o resto que tem de coluna também. Porque coluna não pedi para ignorar nada. Agora, se eu chegar para o offset e falar, ignora também a primeira coluna, ignora as 3 primeiras linhas e também a primeira coluna, o que ele vai retornar? Ele vai retornar justamente essa base aqui de dados. Vai ignorar essas 3 primeiras linhas e vai ignorar essa primeira coluna aqui também. Então vai retornar só isso aqui, que é justamente essa parte aqui. Então o offset ele te retorna uma base de dados suas que conforme você quer. É maravilhoso ele. E a gente pode fazer algumas funções de forma muito rápida em uma linha só por causa dele. Por exemplo, vamos responder essa pergunta aqui. Qual o menor valor de venda entre o tempo maior ou igual a 4? Então ele quer maior ou igual a 4. Ele quer pegar justamente essas linhas aqui, tá? E pegar o menor valor de venda, especificamente. Então como que a gente pode fazer isso no offset? Então, lembrando aqui que você quer, então, se ele quer essas linhas aqui, né? Que é o 4 maior ou igual a 4, você quer que ignore essas 4 primeiras linhas. Então é fazer o offset das 4 primeiras linhas, tá? Ignorando as 4 primeiras linhas. Agora repara também aqui, ó. Se eu botar 0, não ignorar nenhuma coluna, ele vai retornar tudo aqui, vai retornar toda essa parte aqui do Excel. Então eu não quero que ele retorne todas essas partes, porque eu quero pegar só o menor valor de venda. Então eu quero que ele só retorne o offset, só a parte de venda. Aí o que acontece aqui, ó? Eu estou ignorando as 4 primeiras linhas, e estou ignorando a coluna aqui de tempo. Eu só pego, então, as vendas que tem tempo maior ou igual a 4. Aí, olha só, dado que ele te retorna essa base de dados, você pode usar o min desse aqui. O menor do que retornou. Então, gente, o offset retorna uma base de dados, tá? E o min vai pegar o menor valor dentro dessa base de dados que o offset vai retornar. Então é o seguinte, você acabou de fazer, de certa forma, isso aqui seria um min com C, né? Um min with, no caso. Ele pega uma base de dados, tira o que você não quer, pega o mínimo dela. Então o offset é bem interessante nesse sentido, tá? É claro que, se você quiser, a gente pode usar com uma forma que a gente aprendeu na aula passada. Em vez de você pensar, pega ignora as 4 primeiras colunas, como o exercício fala, entre o tempo maior ou igual a 4, o exercício fala isso, ó, entre o tempo maior ou igual a 4, a gente pode simplesmente ver um match quando o tempo é 3. Saber quando que ocorre quando o tempo é 3, que a gente vai pedir para ele ignorar essas 4 primeiras linhas aqui,
que é até o tempo 3. Se você reparar, ele vai te retornar a mesma coisa. Então, assim, você nem precisa saber aonde está o 4 e marcar ali. Você pode procurar o 4 a partir da fórmula match. O match vai retornar justamente que o 3 está na linha 4. Então pode ignorar até a linha 4. Então, assim, o offset pode juntar com outras formas e ficar muito poderoso. Você não precisa fazer milhões de cálculos. Você pode simplesmente usar esse match aqui. Aí você pode até brincar. Em vez de você botar 3 aqui, você põe em referência a uma fórmula aqui. Aí você pode botar 3 aqui. Ah, agora eu quero quando o tempo é 4. Opa, agora eu quero quando o tempo é 5. O mínimo é 230 ainda. Entendeu? Então, o mínimo, quando o tempo é 1, o mínimo é 150. Então é o seguinte, o offset é bem forte, tá? E você pode fazer muitas coisas com ele, assim, coisas que ninguém esperava. Esse é o offset. Vamos para outra pergunta aqui. Qual o maior valor de venda entre o tempo maior que 2 e menor que 6? Ok, maior que 2 e menor que 6. Maior que 2 vai pedir para ignorar essas 3 primeiras células. E menor que 6 vai pedir para ignorar essas últimas 2 células. Então é para ignorar as 3 primeiras, avançar até não chegar nessas 2 últimas. Então o offset dá para resolver assim também. Você pode simplesmente ignorar essas 3 primeiras, então é até chegar onde tem 2, o tempo 2, tá? Que aí fica maior que 2, obviamente. E agora a gente pode usar algumas funções escondidas do offset. O que são as funções escondidas do offset? É aquelas que você pode botar ou não, que é justamente botar a altura e a largura. Então você pode, por exemplo, definir a altura máxima. Se você sabe que entre 2 e 6 temos 3 números, você pode então botar de altura máxima número 3. Deu para entender isso? Aí o offset vai retornar o quê? Vamos botar aqui para ele retornar isso. Ele vai retornar justamente e vai ignorar essas 3 primeiras linhas. Então ele vai começar a retornar do 3 ao 300 e vai retornar as 3 primeiras linhas depois dessas 3 ignoradas. Entendeu? Então aí ele vai justamente te retornar essas 3 linhas aqui de vendas. Porque eu pedi também a coluna 1 aqui, para ignorar a primeira coluna. Todo mundo para entender o offset, gente, dá para fazer várias brincadeiras com ele, assim. Eu tô usando match, você pode usar sem match com match. O match fica muito bom, assim, porque você pode deixar ele mais dinâmico, usar essa fórmula de forma mais dinâmica. Além do filtro, que vocês já viram que não é muito bom, porque o filtro ele não apaga os valores de fato, você pode usar o offset. E por último, eu vou ensinar outro truque aqui que você pode usar. Você pode usar algo chamado index para index. O index para index, gente, ele assim, ele é a fórmula index que a gente aprendeu na aula passada. Só que o index, ele não retorna bem um número. O index retorna mais a célula. E isso faz com que a gente possa fazer alguns truques no Excel. Se o index retorna a célula específica, você pode tratar a própria função index como célula para célula. Então assim, por exemplo, quando a gente chega aqui e escreve isso aqui é igual a 2, tá? Então ele retorna 1, né? Opa, desculpa. Ele retorna 1, correto? Ok, então A2 é igual a 1, então ele retorna 1. Agora você pode fazer essa brincadeira aqui, ó, A2 a A3. Array Fórmula 1 e 2. Aí tem que botar a função Array Fórmula aqui. Então assim, quando você pode de A2 a A3, o que acontece? O que acontece é justamente você falar, eu quero que você retorne essa fórmula inteira, de A2 a A3. Gente, o index funciona que nem você botar o valor da célula aqui. Você pode, em vez de botar o valor da célula, botar o valor do index. Então, como que vai funcionar exatamente? Pegando o mesmo exemplo, e pegando até a mesma pergunta, o que você pode fazer aqui? A primeira pergunta é, qual o menor valor de venda entre o tempo maior ou igual a 4? Então tá, o tempo maior ou igual a 4. A gente quer pegar vamos pegar essas células aqui, tá? Como que a gente pode fazer isso com o index? Index de toda a nossa tabela. Vamos ver aqui a fórmula index que precisa. A gente quer a linha 5 e a coluna 0. Na verdade, não precisa nem retornar a coluna. Vamos retornar tudo. Repara aqui, se a gente botar o index da nossa tabela de dados e botar a linha 5, ele vai te retornar justamente a linha 4 e 150. Da linha do tempo 4 e 150. É porque tá no 5 porque tá aqui. Porque tem um cabeçalho, tá? Por isso que tá no 5. Tempo 4. Então é o seguinte, se você botar a linha 5, você vai ter justamente o index e ele vai te retornar a linha inteira da linha 5, que é 4 e 150. Agora a gente pode fazer mais uma brincadeira, que é botar, por exemplo, esse é um index, ele está indo para a linha 5, agora eu quero do index até a linha 8. O que acontece aqui, ó, quando você faz essa brincadeira, é como se você estivesse falando justamente a célula até a célula. Então você pode fazer isso com o index das linha 5 até a linha 8. Repara aqui, o index da linha 5 até a linha 8 te retorna o quê? Te retorna justamente tudo isso aqui,
que essa aqui é a linha 5, essa aqui é a linha 8. Então ele te retorna da linha 5 até a linha 8. O index pode fazer essa brincadeira. O que é legal também, você pode simplesmente só pegar a primeira coluna. Desculpa, a primeira coluna, que é a coluna do tempo, ou você pode pegar a segunda coluna, que é a coluna da venda. Aí ele vai te retornar só da venda. Opa, isso está me lembrando também o que a gente fez com o offset, que é justamente pegar só de um dado até o outro. Aí você pode calcular o mínimo ou o máximo, conforme esse dado que ele te retorna. Aqui, ó. Então, esse index com outro index, ele te vai retornar uma parte do seu conjunto de dados, conforme você quer, tá? Você pode escolher, retorno de uma linha até outra linha, ou de uma linha e coluna até outra linha e coluna, você escolhe, e você pode depois, com isso, usar as funções mínimo, máximo, o que você quiser, ou até sum, entendeu? Pode somar esses dados também. Então, assim, é bem interessante como que o index funciona. Porque o offset, você tem que especificar o final e o começo, também é possível usar, mas o index também é divertido porque ele é bem fácil de entender o que está acontecendo. Ele está indo de uma linha até a outra linha que você especificou. Ele só fica bem maior, né, as respostas ficam bem maiores do que o offset. O offset fica uma resposta bem mais tranquila de ver. Mas o index, pelo menos, é mais fácil de entender, pelo menos para mim, porque você está apontando de uma linha até outra linha. Não tem muita dificuldade além disso. Então, gente, eu ensinei aqui 3 formulazinhas bem tranquilas para vocês aprenderem. Uma é offset, outra de index é index, e a outra não é bem uma fórmula, né? É um jeito no Excel de você filtrar dados. Vou repetir aqui. Filtrar dados, você tem que se lembrar que ele não apaga os dados, tá? Então você acaba ainda utilizando dados que você não esperava, que você está querendo remover, mas não remove de verdade. Então você não consegue trabalhar com o filtro. Você consegue no máximo visualizar. Ele é muito bom nesse sentido. Agora o offset você consegue trabalhar, fazer várias fórmulas se quiser, e o index para o index também. Aí você escolhe qual que você prefere trabalhar, tá? Qual que você acha mais adequado. E para poder fixar isso na cabeça de vocês, é claro que eu deixei vários exercícios para vocês ficarem muito bem, assim, conseguirem chegar ao ponto da matéria. É claro que esse exercício também é uma planilha enorme, é uma planilha de um fornecedor, uma distribuidora, na verdade, ela me passou justamente o preço de cada produto, até o lucro que você pode ter, caso você compre com essa distribuidora, e ela te dá tudo ali. Então eu faço várias perguntas para vocês usarem, eu espero que vocês usem o offset ou o index para responder essas perguntas. Não use isso apenas sum if ou average if. É justamente para treinar com essas fórmulas. Então, boa sorte, gente. Tem vários exercícios lá. E até semana que vem com mais exercícios de informática.